Ser mãe não vem com manual de instruções. Entretanto, esse desafio se torna muito mais leve quando a gente tem com quem contar. Mas como construir uma rede de apoio forte? Existe algum segredo para encontrar pessoas que nos ofereçam suporte quando a gente mais precisa? Nesse Dia das Mães, convidamos mães incríveis para conversar sobre esse tema com a gente. Olá, meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E quem vai conversar com a gente hoje é a Maria Alice e a Ariana. Bem-vindas! Obrigada! Obrigada por terem aceito esse convite. Eu queria começar com vocês se apresentando, né? Quem são vocês? O que vocês fazem? Qual a relação com a maternidade? Vamos lá, eu começo? Estou um pouco rouca, já vou pedir desculpa começando pela voz. Eu sou doula e sou acupunturista, então eu trabalho em horários nada previsíveis, nada convencionais. A minha agenda é bem complicada às vezes. E eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 8, que demandam um tanto de atenção. Elas ficam na escola meio período só, então meio período elas estão em casa com a gente. E foi uma escolha mesmo, a gente já até conversou sobre isso, né, Ari? Que o caminho para quem trabalha fora de deixar a criança na escola todos os dias, o dia todo, não é um negócio muito simples da gente lidar, né? É o caminho possível, mas por vezes a gente questiona. As crianças às vezes pedem para ficar mais tempo na escola e aí por vezes eu fico, eu colocaria mais umas 2 horinhas, mas eu não conseguiria deixar mais meio período inteiro. Porque faz parte também poder estar com a gente vê o que está acontecendo, o que elas estão fazendo. Na escola tem um monte de atividade, mas a gente não está ali, né, junto o tempo todo. Então, não que a gente tenha algum controle com isso, mas em casa, fazendo atividade extra que eu consiga levar, buscar, eu me sinto um pouco mais segura. Mas aí demanda de uma rede de apoio mesmo, né, para poder viver essa vida desse jeito. Porque não tem muito como saber quando eu vou trabalhar. E as crianças estão em casa. Bom, meu nome é Ariana, eu sou jornalista, eu trabalho na TV Câmara, né, que é o canal legislativo aqui de Rio Preto, e eu trabalho 40 horas por semana. Então, assim, e se a gente for dizer, se a gente for considerar uma rede de apoio família, familiares, eu tenho 0, porque eu não sou daqui, o meu marido é daqui, mas a mãe dele já não é viva. Então, nós não temos... Rede de apoio familiar é 0. Então, até o ano passado, as meninas... Eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 8. Então, até o ano passado, a nossa saída era... Elas chegavam na escola às 7h20, eu entro no trabalho às 7h30 e elas saíam às 5h30. E aí, chegava em casa, era banho, janta e sono. Então, assim, meu convívio com as meninas era só na hora do caos, né? Que é a hora de acordar, botar todo mundo em movimento, e a hora de dormir, que é botar todo mundo na calma. E aí, desde o começo do ano, a gente optou por tirá-las desse período integral e colocá-las até as 3 da tarde. É pouco a redução, mas já possibilita que elas tenham mais tempo em casa, né? E aí a gente teve que organizar toda a nossa rotina. Olha, quem pode abrir mão um pouco de trabalhar? Não trabalhar assim, remunerado, né? Porque trabalho com criança é sempre trabalho. E então a gente se organizou para que elas pudessem estar fora da escola por todo esse período, né? E está sendo um desafio, porque quando um não pode, o outro tem que se desdobrar em 500 camadas para dar conta. Inclusive hoje a gente estava, olha, tal dia eu tenho médico, mas a Teresa também, ele tem que trabalhar. Como que nós vamos fazer? E aí eu acho que entra, e eu acredito que você vai aprofundar, a gente tem que ir fazendo essas redes de apoio, né? A próxima questão. Vocês já trouxeram algumas angústias sobre conseguir equilibrar todos os pratos? E a importância de criar, de tecer, né, mesmo isso, essa vila. Como que é? Qual a importância disso? Eu acho que muito você fez uma pergunta no começo que eu acho que a gente respondeu subjetivamente, que é a nossa relação com a maternidade. Eu acho que muito disso fala dessa nossa relação. Porque tem mães que vão trabalhar fora
o dia todo, vão deixar os filhos na escola o dia todo e tá tudo bem para elas. Não gera uma angústia. Mas para a gente isso gera uma angústia. Da mesma forma que ter as crianças em casa sem fazer nada, gera outro tipo de angústia. Então, fala muito do nosso maternar mesmo, né? Da nossa relação com elas. E aí entra essa questão de tecer uma rede de relacionamento entre os pais, entre as mães. Só de ouvir a Ariana falar agora que tem um dia que ela tem médico e a Tereza também tem, eu já fico assim, tá, eu posso levar a Tereza no médico. Porque eu tenho muito tempo livre. Porque a minha agenda eu tento organizar para trabalhar no período que as crianças estão na escola. E o período da tarde eu trabalho bem pouco, e aí depois eu trabalho à noite de novo. E aí a rotina de madrugada, né? De madrugada. Mas o que é controlável aí da minha agenda costuma ser de manhã e no finalzinho do dia, a partir das 5 da tarde. Então, durante o período da tarde, eu estou em casa, então daria facilmente para eu levar a Tereza no A gente já vai organizar aqui. Já está rolando gente, aqui só uma minuto. agenda, entendi. Mas é isso, porque vem também de uma angústia que eu vivo, porque eu tenho uma história muito parecida com a da Ari. Eu também não sou daqui de Rio Preto, o meu marido não é daqui de Rio Preto, a gente não tem nenhum familiar aqui, nenhum mesmo. Então a gente não tem a quem recorrer. Se não for uma rede de apoio paga, a gente tem que contar com os amigos. E já teve situação do meu marido estar numa reunião em Catanduva e eu ter parto. E parto não espera. Mulher em trabalho de parto não dá para eu falar, olha, vou atrasar 20 minutos. Não, mulher em trabalho de parto, cabe a mim sair correndo para dar um jeito de deixar as crianças com alguém, porque eu tenho que ir. E já teve situação de eu não conseguir ir levar as crianças. De ter que pedir para alguém, passa aqui, vem pegar, porque eu não tenho tempo de ir buscar. Então, faz parte criar essa rede também, para que a gente tenha um pouco menos de angústias, para que a gente consiga sentir que minimamente a gente dá conta de algumas coisas que são obrigações do dia a dia, né? Não tem como. Essa questão de tecer uma rede é muito difícil, né? Puxa, de onde eu vou tirar? São tantos fatores, na hora que você perguntou eu fiquei pensando, são tantos fatores, porque primeiro eu não conheço ninguém. Ou eu tenho amigos, vou dizer da minha primeira filha, eu tinha muitos amigos quando estava grávida, mas amigos que não têm filhos. E você só vai entender esse rolê do filho depois que você entrar nessa piscina de água gelada. Então, assim, não tem como eu, sem filhos, falar para uma amiga minha com filhos, falar, olha, então eu não tenho quem deixar meu neném, você pode pegar? Então, assim, essa rede de apoio, tecer essa rede de apoio, ela demanda não só você pedir ajuda, que é muito difícil você pedir, né? Porque está dado que a mãe dá conta de tudo. Então, quando você pede ajuda, puxa, eu não dou. E, por outro lado, você tem que encontrar pessoas com quem você tem afinidades mínimas. Para você... As crianças também têm afinidade com os filhos. Para você deixar. Como é que você vai deixar o seu filho em qualquer lugar? Como é que você vai deixar o seu filho com qualquer pessoa? E mesmo uma rede de apoio paga, você precisa ter outras referências para que você confie nessa pessoa, né? É um filho. Um filho, né? Não sei se tem como explicar. Então, tecer essa rede de apoio, ela exige tantas coisas da gente desde o dia 1. Desde o dia 1, né? Você é doula, você lida com gestante. E eu acredito que muita gestante... Desde o dia 0, eu ia falar. Desde o dia 0, né? Dia 1, eu tô pensando na concepção. Mas, de grupos de gestantes, eu acho que os grupos de gestantes... Hoje a gente tem a internet. Eu me lembro, você falou desde o dia 0, eu fui ter o Benjamin e eu precisava deixar a Maia em algum lugar. Uhum. Meu Deus, estou preocupada com quem eu vou deixar meu filho, a minha filha para parir o outro. Né? Eu me lembro muito dessa cena, né? Ai, Maia, por favor, ai, Benjamin, espera, tá na hora de ir para a escola, pelo menos para o outro nascer. Olha. Você sabe que esse era o medo do meu marido quando eu fui ter a segunda. Com quem nós vamos deixar a Tereza? Sim. E se não der tempo? E se for de madrugada? E se? Eu falei, calma, não, calma, demora para nascer. Eu tinha, não, demora. E a Clarice nasceu em 2 horas, né? Então, é muito difícil você tecer isso. Porque faz parte, eu estimulo as mulheres a pensarem nisso, quando tem um filho mais velho. Porque é isso, o que a gente vai fazer com essa criança? Ah, ele vai para a escola, ótimo, mas e se for às 2 da manhã? Não tem escola, não tem família aqui.
como que a gente vai dar conta disso? Ah, não quero pensar nisso agora. Não, a gente tem que pensar. A gente precisa olhar para isso, porque vira uma angústia. E é muito, muito comum as mulheres que entram em trabalho de parto, perto do horário do filho dormir, elas passam pelas sensações do parto de uma forma muito mais tranquila, porque assim, eu só consigo ir para o hospital depois que dormir. Ou então, eu só consigo que você entre aqui depois que durma. Então, por enquanto eu vou lidando, porque eu vou fazer dormir primeiro. E ela pode estar no ápice do trabalho de parto. Ela primeiro vai dar conta desse filho mais velho. Porque é isso, essa responsabilidade que a Ariana trouxe, que a mãe já está embutido que a mãe dá conta de tudo. Então, nem quando ela está no trabalho de parto do próximo, ela tem permissão para viver esse trabalho de parto. Ela primeiro vai dar conta do filho mais velho. E como vocês trouxeram já vários desafios, eu acho que ficar insistindo nos desafios é um pouco até cansativo, né? Mas vamos tentar apontar. Como é que a gente consegue, dentro desse cenário todo, escolher com confiança com quem que a gente vai se conectar? Eu acho que é aos poucos. E eu acho que a gente tem que estar muito disponível para criar novos laços e para se aprofundar nessas amizades novas, porque não existe confiança que se cria numa manhã no Sesc. Sim. Então, a gente precisa ir fortalecendo e precisa de conhecer a fundo e puxar assuntos que não são dos mais confortáveis, para entender também qual é a posição dessa família. Aí você vai entendendo aos poucos como é a rotina de dormir, como que se dorme ali. Então a mãe dorme com as crianças, então se eu precisar deixar dormir lá, eu fico minimamente mais tranquila, porque eu sei que as minhas filhas vão dormir junto com uma figura feminina, porque além de tudo a gente tem que pensar em muitas camadas. Então faz parte, assim, ter essa preocupação de fortalecer esse vínculo de amizade. Não vai acontecer se só um lado estiver disponível. Sim, e como eu disse do dia zero, hoje a gente tem muito, eu volto na questão das vezes, a gente tem muito apoio de aplicativos. Então, pelo menos para mim, na minha primeira gravidez, os grupos de WhatsApp de gestantes, eles foram essenciais, porque enquanto eu estava gestando, eu tinha trocas, e dentro desse grupo, que geralmente é muito amplo, tem sempre aquela pessoa ou aquela outra com quem eu me identifico. Sim. E a partir daí você vai criando novos laços, porque a sua vida muda, porque você vai mudar muito. Então, quando você cria esses novos laços, você pode aprofundar neles. Inclusive, a Maria Alice está aqui, não é aleatório. Quando me pediram sugestão, a Maria Alice é uma pessoa que eu conheço desde quando Tereza era muito bebezinha, 2 anos, e foi uma coisa que foi se estreitando por causa das meninas, e hoje, se eu precisar, olha, você pega a Tereza para mim? Eu sei que eu posso contar com a Maria, eu sei que a gente tem um outro grupo, um grupo amplo de amigas, que uma pode, olha, esses dias uma delas falou assim, eu preciso que alguém vá comigo no médico porque eu vou dilatar a vista. E aí uma de nós, não, eu tenho horário. Então, de você ter uma aldeia que você construiu. E é interessante a gente falar num tempo em que o meme a minha amizade é de baixo investimento. Não tem amizade de baixo investimento. Tem que ter investimento. Tá tudo bem? Você quer que eu pegue as meninas? Sabe? Tem que ter investimento. Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Tô aqui, vem aqui. Então, assim, não existe amizade de baixo investimento. Não existe relacionamento de baixo investimento. Tem que ter investimento. Sua energia, sua empatia, os pouco minuto que você tem para tomar um café, enfim. Mas parte dessa necessidade nossa, né? Porque se você tem uma rede de apoio como familiares, sim, se você tem mãe, pai, sogra, irmã que dá conta disso, você não precisa, né, estreitar esses laços entre amigos. Será que não? Vejo pelas mulheres. Eu acompanho muitas mulheres, né? É muito diferente. Porque a gente vai cair na questão da saúde mental. Aí eu concordo. Mas eu acho que o apoio é mais do que logística, é um apoio emocional, sim, que você precisa. Eu acho. Mas diz muito sobre como é a relação familiar. Porque tem família que está muito disponível também para fazer isso dar certo.
Eu falo, às vezes eu vejo, né, a família toda, tem pai, tem mãe, tem sogra, tem sogro, tem padrinho, madrinha. Eu falo, meu, que inveja, Né? empresta uns 2 só pra mim? Se não empresta 2 pra mim, tá ótimo. Sim. Não precisa ver todo mundo. Eu deixo com você. É exatamente isso. O que tem que ser trabalhado, eu acho, nesses casos, é o pedir ajuda. Então, era a próxima questão. Vocês já tiveram vergonha de falar, oi, não tá dando conta, tá caindo aqui, e eu não sou essa mãe maravilhosa e da galáxia e eu dou conta de tudo? Eu já era doula quando eu fui mãe, então eu já trabalhava com gestantes há um bom tempo, já lia, já estudava sobre isso. E eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, eu escolhi ter a primeira na cidade da minha mãe, então a gente mudou para lá, ela nasceu lá, eu morava vizinha de casa da minha avó, a minha outra avó morava alguns quarteirões, a minha mãe, todas as minhas tias, e a gente tinha um esquema, assim, eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa 3 vezes por semana. Toda sexta-feira eu almoçava na minha avó. E os outros dias que não tinha uma pessoa para fazer comida em casa, minha mãe levava. Lindo! Maravilhoso, já é lindo, já. nossa. A gente desenhou isso junto. Não foi um negócio também que surgiu. Eu acho que isso é um ponto importante. A rede de apoio só é rede de apoio quando eles sabem como te apoiar. E às vezes o que eles têm de expectativa de que é apoio não é o que você tem de expectativa. Então as coisas precisam ser ditas. Então isso aconteceu comigo porque eu cheguei e falei, mãe, eu cheguei pro meu pai tinha a chave da minha casa e meu cartão de crédito. Eu ligava e eu falava, pai, eu preciso de melão, sabão em pó. Ele passava no mercado, deixava na mesa da minha casa e ia embora. Mas isso só existiu porque eu dei esse espaço de dar o meu cartão e a minha chave de casa. Então você cria isso também, né? Você se mostrou também vulnerável. Isso. Olha, eu tô aqui, preciso de ajuda. E ainda assim eu lembro do dia que eu cheguei na minha avó, a minha irmã tem um tanto a mais de filhos do que eu. A minha irmã tem 5. Um tantinho a mais. E a minha irmã já tinha 3 quando eu tive a minha primeira. E eu cheguei um dia na minha avó, e a minha avó assim, eu cheguei e falei assim, alguém quer? Com a neném no colo, né? Alguém quer um pouco? Eu quero sentar e tomar um café, só. E aí, do jeito que a minha tia pegou, a minha avó falou assim, como que você não dá conta? A sua irmã não tem empregada, mora sozinha, longe de todo mundo, e ela dá conta de tudo. Eu falei, mas eu nunca quis dar conta. Pra mim tá ótimo desse jeito. Eu tô vivendo em paz sem dar conta. Porque a questão de rede de apoio familiar também toca nesses lugares, Sim. né? Sim. Não, e uma rede de apoio familiar, se você tem uma boa relação, você escora, né? Quando a minha mãe vem, eu finjo que não sou mãe, finjo que estou ali de visitas. E aí minha mãe dá banho, dá janta, né? Eu falo, nossa, como não trabalham essas crianças, não é mesmo? Como se não fossem minhas. Eu não vou fazer isso com você, não é mesmo? Mas eu, ao contrário da Maria Alice, quando a Tereza nasceu, eu já estava longe dos meus pais, né, de cidade. Eu falei, não quero ninguém aqui. Eu quero entender como é que funciona esse bicho aqui. E eu quase morri, obviamente. Mas a gente ficou 10 dias, quase, só eu e o Zé Carlos, cuidando da Tereza, e foi um furacão. Aí teve uma hora que eu falei assim, minha mãe veio, ficou, e aí quando ela foi embora, ele estava trabalhando normal, quando ela tinha quase 2 meses, eu falei pra ele, eu fui pra casa da minha mãe. Aí ele falou assim, você quer se separar? Eu falei, não. Eu só quero ser filha. Eu só quero ir pra casa da minha mãe, porque você tá trabalhando o dia inteiro, eu tô sozinha com ela aqui o dia inteiro, eu estou enlouquecendo. Então eu vou pra casa da minha mãe. E ele me levou e eu passei lá 15 dias, voltei pra mim, porque minha mãe pegava a criança, eu dava só de mamar, né? Porque ela não tinha peito, porque... Senão ela faria também. E aí tem outra coisa da rede de apoio, porque da época dela, quando a criança chorava de cólica, dava-se chá. Ai, dá um chá pra essa menina. Não, mãe, não vou dar um chá pra essa menina. Dá um chá pra essa menina. E eu fui dormir. E eu escutei ela com a minha tia. Ai, eu dei chá. Nossa, eu levantei. Vamos, você deu chá. Então, assim, tem esse outro lado da rede de apoio familiar. Claro, tem. Tem o lado que eu me escoro, mas tem o lado que também eles não vão fazer como eu gostaria que fosse feito. E como que eu vou lidar com isso, né? Sim. Mas eu acho que faz parte, sabe, Bruna? Quando a gente tem uma rede de apoio familiar, a gente quer só alguém que faça tudo o que a gente quer que faça, ou a gente quer essa pessoa por inteira ali sendo ela. E não é fácil quando a gente não sabe nem quem é a gente deixar que o outro seja ele. E aí as relações, né, que vêm, enfim, outras camadas que aparecem aí, porque aí é você mãe, olhando para sua mãe, fazendo coisas que você não quer que seja feito. Ou pra sogra.
Ou para a sogra. Mas no caso, vocês se conheceram na escola das crianças? Na escola A das escola meninas. também aproxima, né? Sim, sim. E também mostra ali o que essa família espera, né? Da educação, da vida. Então já aproxima um pouco mais. Sim, fica mais, já tem um filtro, né? Já tem um filtro. No nosso caso, que foi primeiro numa escola particular, depois numa escola municipal. As nossas filhas estão na terceira escola juntas. Isso. Então, assim, já teve o primeiro filtro, mas nem sempre é possível, né, que a escola filtre. A gente teve essa sorte. Mas acho que tem pelo menos um caminho, às vezes, para seguir. Então, a gente já tem aí os grupos de mães digitais, né? Sim. Eu lembro que eu tinha o bonde do TT. Era muito marcante isso para mim. Eu morava em Birigui, sozinha, sem ninguém mesmo. A Maia tinha nascido fazia uma semana, eu estava lá e eu me senti acolhida por pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Era assim, na madrugada, quem tá aí acordada? Sempre tinha alguém que respondia, estou aqui. E aí a gente trocava mensagem amamentando na madrugada. Fica um pouco menos solitário. Nossa, mas muito, assim. Ó, já só de falar já me emociona. Porque falava assim, não, você não tá sozinha, né? Você não tá sozinha, né? Era muito isso. E a escola também pode aproximar. Acredito que tenha esse caminho também. Sim. E o que vocês acham mais, assim, que dicas, orientações, experiências que vocês podem dizer para as mulheres que estão grávidas hoje para conseguir tecer essas redes e se sentir menos solitárias? Eu acho que o principal ponto a ser trabalhado, na minha experiência, é o pedir ajuda. Porque eu consegui fazer isso no começo, mas aí depois que você entende o processo, você vai. E aí foi quando eu mudei para Rio Preto. E quando eu mudei para cá, eu tive muita dificuldade de pedir ajuda. Então, quando eu precisava, às vezes eu pagava alguém, porque a família é toda de fora, mas tem disponibilidade. A minha mãe não trabalha, o meu pai não trabalha, então a minha sogra é autônoma, eles podem vir para cá. Mas eu levei um tempo para admitir que era uma dificuldade minha de pedir ajuda. Aí eu tive a segunda, e aí foi depois da segunda, já mais velha, que eu comecei a entender que não, pera. Essas pessoas gostam muito das minhas filhas e elas estão muito dispostas a participar. Então hoje, se eu preciso, eu ligo para o meu pai às 5 da manhã e falo, pai, você consegue estar aqui às 6h30? Ele chega para ficar com as meninas. Ou porque eu estou saindo para ir para um parto e o meu marido tem uma reunião importante, ou porque tem algum outro compromisso, do mesmo jeito que eu já liguei e falei, eu tenho um show amanhã à noite, e aí eu preciso que venha ficar com as crianças. Alguém consegue vir? Mas pode pedir ajuda da rede de apoio para se divertir? Então, Pode? Eu acho que esse é um ponto que a gente, quando não é família, é mais difícil. A gente acaba não usando a rede de apoio nesse sentido. Porque parece que a rede de apoio vem cobrir uma necessidade, mas uma necessidade menos urgente do que a diversão. E que a diversão é urgente, né? Eu acho que um ponto é esse, que você mantenha coisas que você gosta de fazer. Nem que você tenha que levar esse neném no sling, num carrinho, porque ali naquele lugar que você mantém de coisas que você tem interesse, lógico que você não vai jogar vôlei com o menino no pendurado, mas se você tem esse grupo de interesses em comum, é mais fácil que você encontre ali uma mãe, ou uma pessoa que você... Olha, eu não conhecia aquela pessoa, mas depois que eu fui mãe, ela tem um filho, eu vou conversar. É um investimento. Dá trabalho, né? De se relacionar dá trabalho. Nossa, eu vou escutar isso. Mas é um investimento em você também, porque a gente é social, o ser humano é social. Ninguém se vira sozinho, sabe? Ninguém dá conta de ser gente sozinho. Então, ter esse investimento social mesmo. Vou sair com a criança hoje... vou num bar, num horário bacana, com os meus amigos. Traga para perto, porque a gente tem uma tendência a afastar. Acho que está disposta, né? A gente precisa estar disposta. E também a mostrar que, olha, eu preciso de ajuda, tá? Eu não sou tão boa assim, né? A mãe suficientemente boa. Eu preciso de ajuda. Eu quero, né? Porque não é só eu preciso de ajuda. Acho que eu quero me relacionar.
E por vezes a gente cresce num ambiente que diz pra gente, você disse, né? Olha, você tem que dar conta de tudo. Sim. A gente cresce nesse lugar. Sim. E acredita nisso. E aí você entra numa outra pauta que dá mais uns 3 programas, que é saúde mental, sabe? Saúde mental importantíssima. Mais alguma experiência para que grávidas, você deve passar muitas coisas para suas grávidas, né? Para que elas possam achar caminhos para existir. Eu estimulo elas a fazer uma lista de coisas que atendam necessidades delas, que elas gostam de fazer e que elas se sintam elas, para além do casamento, para além do trabalho, para além da maternidade. E aí eu falo, escreve, porque o puerpério você vai esquecer de você e você não vai lembrar disso. Então faz uma listinha dessas coisas e deixa isso aqui guardado em algum lugar. E aí eu falo pro acompanhante, eu falo, se você em algum momento perceber que ela está muito fora de si, muito diferente do que ela é, porque isso não vai acontecer, vai ter um dia que você vai estar enlouquecida, mas não, aquela coisa que parece que a pessoa vai perdendo a essência. Olha para isso, lê e faz o impossível para que essas coisas voltem a acontecer. Tem mulher que precisa estar com a unha feita todos os dias. Tem mulher que precisa ir no salão secar o cabelo. Tem mulher que só pinta a raiz no salão. A mulher não ter tempo para fazer essas coisas, ela não se reconhece nem na hora que ela olha no espelho. Então, assim, ela já não se reconhece naquele ambiente, ela tem uma pessoinha que depende dela, então o corpo dela já não é dela, e ela ainda precisa olhar no espelho e se deparar com uma imagem que ela não está satisfeita. Eu só precisava dormir. Isso, mas que seja dormir. É isso, é você saber o que é bom para você. Às vezes você lê meia hora de livro, sem interrupção, mas para essas coisas todas acontecerem no puerpério, e não falo de um puerpério de 40 dias, eu sempre falo que o puerpério pode durar 3 anos. Então, assim, para essas coisas acontecerem, precisa de uma outra pessoa. Precisa de uma pessoa ficando com a criança para que essa mulher faça. Porque senão a mulher fala, mas a minha manicure vem em casa. Que bom. Você vai terminar a sua unha frustrada porque você parou infinitas vezes para amamentar, porque a unha estava linda, você pegou e estragou. Não é para ser assim. Tem que incluir a criança nas atividades e não deixar de fazer coisas com as crianças. Eu concordo plenamente, até porque essa é a nossa vida. Sim. As crianças vão nos restaurantes mais sofisticados que, enfim, não dá para elas, não é o ambiente mais favorável para elas, não é, mas é assim que a gente consegue ir, então vamos. Mas a mulher precisa ter tempo para ela sem as crianças. Então, precisa olhar para isso. Mas isso não vai acontecer se ela deixar para olhar para isso no meio do puerpério. Ela não vai conseguir encontrar. Aí vai um tempo. Aí depois ela consegue. Não, pera, mas eu gostava tanto de sair para tomar um café com as E salientando que ela falou de rede de apoio, de acompanhante. O acompanhante, o pai ou a outra mãe, não é rede de apoio, né? Não é. Fica com ele para eu fazer. Não, né? O acompanhante é o ser responsável também por aquele serzinho ali que vocês colocaram no mundo. E eu sempre passo uma listinha, assim, eu falo, enumera de 1 a 5 para a mulher e pro acompanhante. Eu falo, enumera de 1 a 5 adultos adultos, né? Não dá para ser uma outra criança. Mas 5 pessoas que pode ser sua rede de apoio, independente. Não é para vocês olharem para isso juntos, é independente. Porque a mulher pode colocar uma amiga, e eu falo, às vezes você precisa de meia hora de ligação para essa amiga. É o suficiente. A Ariana falou, somos seres sociáveis, a gente precisa disso. Então, às vezes, a gente só precisa conversar com alguém. Mas com quem? Porque aí a gente tem 1 hora e a gente não sabe o que fazer naquela 1 hora que a gente tem disponível ali pra gente. Porque tem tanta necessidade não atendida que a gente não sabe o que a gente faz. Aí cai na rede social, vê um monte de coisa que não é real péssima. E aí você se sente pior ainda, né? Isso. Puxa, eu não consigo fazer nada por mim. Não desenrola. Eu lembro que você falou que você precisava só dormir. Eu queria ir ao mercado sozinha. Eu precisava sair, mesmo que fosse para ir ao mercado sozinha. Falei assim, tô saindo, qualquer coisa me avisa. Eu passava lá meia hora, às vezes eu não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Tava olhando lá, mas eu estava existindo sozinha. E era importante aquilo. Meninas, obrigada pela conversa. Foi uma conversa muito honesta,
e ao mesmo tempo gentil, que a gente precisa disso. Criar um filho pode ser desafiador, mas ninguém precisa passar por isso sozinha. Contar com uma rede de apoio traz acolhimento, leveza para essa jornada materna. Por isso a gente deseja que você tenha todo o suporte e ajuda que merece. Feliz Dia das Mães, até o próximo PodClean.